A sua empresa já reduziu emissões dentro da planta, trocou a frota, otimizou a energia, instalou painéis solares. O relatório de sustentabilidade ele mostra uma queda consistente nos últimos 3 anos. Mas se eu te perguntar qual que é o impacto climático real da operação, considerando fornecedores, logística terceirizada, matéria-prima e o uso de produto pelo cliente, você conseguiria me responder? Mais de 70% das emissões de carbono de uma empresa não vem da fábrica dela, vem da cadeia de valor. Nesse vídeo, você vai entender quais são os 3 escopos de emissão e por que o escopo 3 é o problema que ninguém quer enfrentar e o que precisa ser estruturado antes que a regulamentação exija o número completo. So, let's get started. E o framework que organiza a contabilização de emissões corporativas se chama GHG Protocol, ou Greenhouse Gas Protocol. É o padrão internacional mais adotado no mundo para inventários de carbono corporativo. Ele divide as emissões basicamente em 3 categorias, sendo o escopo 1, emissões diretas, são as fontes que pertencem ou são controladas pela sua empresa, como caldeiras, fornos, veículos próprios, processos industriais. Se a chaminé é sua, o escopo 1 é seu. Já o escopo 2 são as emissões indiretas da energia comprada. Eletricidade, vapor, calor. Quando a empresa compra energia de fora, as emissões geradas, por exemplo, na usina, para produzir essa energia, entra no escopo 2. Você não controla a usina, mas você usa o produto que vem dela. Já o escopo 3, todas as outras emissões indiretas. Tudo que acontece antes e depois da operação. A gente chama isso de downstream. Matéria-prima dos fornecedores, transporte terceirizado, viagens de negócio, uso dos produtos pelos clientes e destinação final. Se não é escopo 1 nem escopo 2, é escopo 3. E o escopo 1 e o escopo 2 são a empresa que controla. Já o escopo 3 é o que ela influencia e representa em média de mais de 70% quando a gente olha para as emissões globais nas nossas cadeias de valor. E o que é interessante aqui? O escopo 1 e o escopo 2, você tem dados razoavelmente acessíveis. Você sabe quanto de combustível a frota consome, você tem a conta de luz. Já o escopo 3 é uma outra ordem de complexidade. Para medir as emissões dos fornecedores, você precisa que eles tenham os dados. E muitos deles não possuem esses dados. Daí o engajamento da cadeia de suprimentos, a cadeia de valor, é o ponto mais crítico da mensuração do escopo 3. Muitos fornecedores, especialmente os de pequeno porte, não têm dados, ou sequer compreendem o que é um inventário de carbono. E o escopo 3, ele pode representar até 80% do impacto climático total aí da sua empresa, dependendo do setor, obviamente. Uma empresa que reporta só o escopo 1 e o escopo 2 está mostrando, na melhor das hipóteses, 20% do seu impacto real. O restante está invisível. E é exatamente esse invisível que o governo, a regulamentação, está começando a exigir. E a pesquisa da CVM de 2025 confirmou isso. 73% das empresas ainda tinham problemas sérios para calcular o escopo 3. E esse dado não saiu de uma ONG ambientalista, saiu do próprio diagnóstico da Comissão de Valores Imobiliários, a famosa CVM. Agora, imagine um restaurante que decide se tornar sustentável. O dono instala painéis solares, troca a frota inteira por uma frota elétrica, eletrifica a sua frota, compra energia renovável, tudo isso dentro do escopo 1 e do escopo 2. Isso muito bem. Mas os ingredientes vêm de fazendas que desmatam, a embalagem vem de fábrica movida a carvão, o lixo orgânico vai para um aterro que emite metano, por exemplo. O cliente vai ao restaurante de carro de gasolina. O restaurante, ele zerou as emissões que ele está enxergando. As emissões que ele não vê continuam lá e são até maiores. E esse é um exemplo hipotético, é um padrão que se repete em diferentes setores. A empresa bate a meta no escopo 1 e no escopo 2, comemora no relatório de sustentabilidade. E o escopo 3 segue sem uma baseline, sem uma metodologia e sem um responsável. Isso é o que acontece quando uma empresa só mede o que é fácil de mensurar. Ela reduz o visível e ignora o difícil, que é exatamente onde está a maior parte do problema. Indo para nossas dicas práticas, a sequência lógica que eu entendo seria, primeiro,
você precisa fechar o seu inventário de escopo 1 e escopo 2 com rigor. Sem essa baseline auditável, não existe escopo 3 confiável, entende? Esse é o pré-requisito que a maioria pula porque parece óbvio, mas não é. Segundo, mapear as categorias do escopo 3 que são mais relevantes para o seu setor. O GHG Protocol define, se não me engano, 15 categorias. E não é necessário começar por todas, comece pelas que representam o maior volume de emissão no seu processo. Terceiro seria engajar os fornecedores críticos com metodologias e clareza nos prazos, porque tem algumas empresas grandes que já estão condicionando o fornecimento, né, do produto ou do serviço atrelado aos dados climáticos da sua cadeia de valor. Então isso é uma tendência global. O carbono que a empresa não mede, escute bem, não deixa de existir, ela só fica de fora do controle, até o dia em que alguém aí de fora exige esse número. Não se esqueça disso. Então é esse o vídeo de hoje, fechamos por aqui. Obrigado por você assistir, ter acompanhado, espero que esse conteúdo tenha agregado para você. Compartilha, curte e comenta aqui o que você achou. E don't forget, stay tuned and God bless you!